Boa tarde, pessoal. Mais um roteiro de estudos aí, tá? Sobre, do primeiro tempo, sobre o conjunto dos números naturais. Então, nesse espaço aqui do roteiro, pessoal, a gente vai analisar como que funciona aqui o conjunto dos números naturais, né? A gente já deu uma palhinha sobre esses conjuntos, né? Eu disse para vocês que o conjunto dos números naturais, tá? Forma um conjunto em que ele se indica por, né? N, né? N quer dizer os naturais, tá? Aí tem igual, aí abre a chave, né? Que a gente já estudou nos conjuntos, né? Aí ele começa com 0, 1, 2, 3, 4, né? Aí tem as reticências, né? Porque esses valores, eles continuam, tá? Eles vão continuando até infinito, tá? Eles não param, tá? Então, isso aqui é uma demonstração de um dos conjuntos, né? Quando se iniciou, né? Toda essa necessidade do homem agrupar os números, né? Para poder contabilizar, né? Então, esses conjuntos, na realidade, como esse foi o primeiro, ele foi crescendo, né? E tomando uma certa variedade, né? De conjuntos. Se retirarmos o zero desse conjunto, obtemos o conjunto n asterisco, tá? Essa parte aqui onde está esse asterisco aqui, né, bem aqui onde eu circulei, tá certo? Aí você abre a chave, aí ele começa com 1, 2, 3, 4. Repare que em relação ao anterior, não tem o zero. Então, esse asterisco aqui, né, no caso asterisco, que é indicado por este símbolo, indica a exclusão. Ou seja, o que é excluir? É tirar. Então, no caso aqui, não aparece o zero. Então, toda vez que esse símbolo aparecer, significa que o zero não faz parte, né, do conjunto. Então, ele está dizendo que é a exclusão do zero de um conjunto, tá certo? Então, nesse conjunto, a exclusão do zero. E aqui, né, no conjunto de cima, você percebe, né, que não existe a exclusão do zero, tá bom? A representação geométrica dos conjuntos dos números naturais. Como é que a gente representa esses conjuntos, né? Desenhamos uma semi-reta. O que é uma semi-reta? Semi-reta seria a metade de uma reta que é inteira, né? Metade, tá? E um ponto de origem, né? O ponto de origem aqui que ele está se manifestando seria esse ponto aqui, onde está aqui o dedo indicador, no caso 0, é uma situação onde ele começa, né? Chamado de origem. Representará pelo número 0. Ao marcarmos na reta os pontos sucessivos, que seriam sucessivos, são números que vêm um após o outro, como está descrito aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E aí vão sendo sucessivos. A partir da origem, no caso, a partir da origem que ele está se manifestando, é a partir do 0. Né? De modo que a distância, tá? De modo que a distância, tá certo? Por um número, tá certo? Por um número, e que cada número por um ponto, tá? Então, cada pontinho desse daqui, né? Que está aqui representado, é um valor. 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí eu poderia representar aqui, ó, né? Sucessivamente um 6, tá? Sucessivamente um 7, tá? E aqui ele está representado pela reta N, quer dizer que é números naturais. Então vamos relembrar, o número natural nada mais é constituído de quê? De números positivos. Repare aqui no conjunto, pessoal, não existe valor negativo. Então o número natural só é composto de números positivos, tá bom? Ao infinito, tá? Vamos virar a folha aqui para vocês verem mais coisas da aula de hoje. Aqui. Vamos virar. Tá, aqui nós temos, né? Quero que você observe aqui, ó. O que, né? Observe o que. O sucessor de 0 é 1. O que é o sucessor? O sucessor é aquele valor que vem depois, né? Por isso que é chamado de sucessor. Então, o sucessor de 0 é 1. O sucessor de 1 é 2. O sucessor de 2 é 3. Tá? Agora, repara aqui desse lado, né? O sucessor de 1, o antecessor de 1 é 0. O que é o antecessor? O antecessor é que vem antes. O antecessor de 2 é 1. O antecessor de 3 é 2, né? É muito simples, né? Temos o que é o sucessor,
né, o que vem depois, e o antecessor é o que vem antes, tá? Isso para você comparar na reta, tá? Aí nós temos aqui algumas observações. Todo número natural tem um sucessor, que é o que vem depois, tá? Repare aqui, ó. Aí depois, todo número natural tem um antecessor, é aquele que vem antes, né? Com exceção do zero. Então, nessa situação aqui do conjunto natural, como não existe o número negativo, né? Então, aquele que o antecessor, né, no caso do zero, né, não vai existir, né? Por causa que ele é número natural, tá? Um número natural e o seu sucessor são chamados de números consecutivos, tá? Então, todo número que é sucessor, ele tem um nome específico, consecutivo. O que é consecutivo? É que vem um após o outro. Você começa a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é consecutivo. Um número após o outro. Então, no caso do zero, né, a gente não tem um antecessor de zero. Por quê? Porque caso que a reta, né, está demonstrada aqui, é de número natural, tá bom? Então, alguns símbolos importantes que a gente vai precisar saber, né, e ver antes de continuar, né? Esse símbolo aqui, ó, né, esse símbolo aqui é menor que, esse daqui é maior que. Então, muita gente se confunde. Então, qual a estratégia, né, que a gente tem para mim saber o que é menor, né, e o que é maior, tá? Então, vamos ver aqui, ó, uma estratégia. Então, você pode cortar aqui, ó. Por exemplo, quando você corta aqui, que número que você vê? Né? 7, né? Tá vendo? Então, esse 7 indica que é maior. Quando você corta aqui, o que você observa? Você vê que é 4. 4 é menor, tá vendo? É uma forma de você diferenciar um do outro. Ó. Aqui é a mesma coisa, né? Ó, aqui, ó. Tá? Cortei, aqui é 7. Tá? O que diferencia esses dois símbolos dos outros dois? Aqui é o seguinte, existe aqui um traço aqui, ó. Tá vendo? Existe um traço aqui. Esse traço indica menor ou igual. Esse traço é igual. Então, menor ou igual. E aqui o outro traço, né? Maior ou igual. Então, esse tracinho aqui indica igual, tá bom? Tá certo? Tanto de um para o do outro, tá? Aí a gente tem exercícios, né? Que eu vou querer que você responda aí durante a aula aí, né? Que você faça aí esses adendos, deem as suas respostas, né? Que eu vou pedir para vocês estarem realizando. Esse aqui, né, desse lado aqui, tá? Vamos virar a folha para continuar. Tá? Aqui desse lado a gente tem a letra E, tá bom? Ó, letra E. E aqui uma outra, né, situação que a gente vai continuar sobre os conjuntos, né? Aqui são subconjuntos, ou seja, é um conjunto dentro do outro, né? A gente fala sub, né, porque está interligado um conjunto dentro do outro, tá? Sobre os números naturais. Exemplo, o conjunto A dos números naturais maiores que 6. Então, ele quer saber quais são esses números, tá? Então, aqui você observa o seguinte, que aqui não está incluído 6, olha, observe bem. Então, números maiores que 6, né? Tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? 7, 8, 9, 10, e aí vem as reticências, porque o conjunto continua ao infinito, tá? Esse conjunto aqui não tem fim. Então, isso aqui é um tipo de simbologia. Aqui embaixo existe outro tipo de simbologia. O conjunto A pode ser representado por, daí você escreve o A, abre a chave, né? Coloca igual, abre a chave, coloca X. O que seria esse X? X seria um número qualquer. Um número, vou escrever aqui, número qualquer. Tá? Isso que representa esse X aqui, tá? Num número qualquer que pertence, lembra desse símbolo? A gente falou bastante, né, sobre ele, né? A gente está avançando. Tá? Esse valor aqui, x, pertence ao conjunto dos naturais, tá certo? Então, quais os valores que pertencem, né? A pergunta é essa. Quais os valores que pertencem aos naturais? Essa barra aqui se chama tal que. Tá vendo? Ó? Tal que. Está sendo explicado aqui, ó. Que x, né, seja maior que 6. Então, quais são esses números, né? A gente vai evidenciar aqui. Números maiores. Então, quem será esse x aqui, ó? São os números maiores que 6. Então, 7, 8, 9, certo? 7, ó, 7, deixa eu colocar aqui, visível para você, desculpe, estava escondendo, 7, 8, 9, né, vírgula 10, e assim sucessivamente, reticências,
porque ele vai ao infinito, tá bom? Aí, essa representação, né? Qual x que está sendo perguntado aqui? São esses valores aqui de cima, ó. É o exemplo que eu estou trazendo aqui de cima, de forma de representar de forma diferente, tá? Como se lê, né? Como que se lê esse exercício aqui de cima, né? Que eu estou aqui argumentando, ó, esse daqui. X pertence ao conjunto dos números naturais, ó, x pertence aos naturais, tal que, essa barrinha é tal que, tá? Aqui é tal que, tá? X é maior que 6, né? Que seria essa barra aqui, entre tal que, tá certo? Então aqui são os números que representam essa simbologia aqui, ó, tá certo? Essa simbologia. Então, quais são, né? No caso aqui, x é o que você quer descobrir, tá certo? Um número qualquer, tal que 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente, tá? Ele quer saber quais são esses números, tá? Aqui um exemplo B. Os números, ou B, conjunto dos números naturais maiores que 3 e menores que 8. Tá? Vamos ver a simbologia aqui, ó. B, abre a chave, tá? X pertence aos números naturais, ou seja, os números que vão aparecer são números positivos apenas, tá? Que compreendem que 3 seja menor que x e x seja menor que 8. Né? Então, quais os números que estão aqui dentro? Só são esses daqui, ó, tá? Então, números, né, maiores que 3, no caso aqui, e menores que 8, tá? Menor que 8, então, ó, 7, 6, 5, 4, tá certo? Então, aqui, esses números são os números que compreendem, que estão aqui nesse meio, ó, tá vendo? Tá? 4, 5, 6 e 7 seria o x, que compreende esse meio. Então, no caso, 3 menor que x e x menor que 8. Tá? Então, se a gente for contar aqui, ó, 7, 6, 5, 4. Tá certo? Tá? Nessa sequência. Aí nós temos aqui o conjunto C. Conjunto C, conjunto dos números naturais maiores que 3, tá certo? Maiores que 3 e menores ou iguais, olha aqui que eu estou modificando a folha, a 8, tá certo? Aí o que você vai ver aqui, ó? Nós temos lá conjunto, né? 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando ele diz assim, menores ou iguais a 8, significa que o 8 pertence ao conjunto. Suponhamos que não existisse menores ou iguais a 8, tá? Vamos apagar aqui. Vamos deixar aqui meu dedo aqui, ó. E eu dissesse que é só menor. Então, se eu falar que é só menor, esse 8 aqui não vai, tá? Esse 8 aqui não vai, olha, observe bem o que eu estou fazendo, ó. Estou colocando os dedos aqui, ó, e apagando. E deixando, se eu colocar assim, menores que 8, tá vendo? Esse 8 aqui não vai entrar. Se eu disser, né, tirar os dedos daqui, ó, eles vão ficar iguais, certo? Então, se eles vão ficar iguais, o 8 entra, tá vendo? O 8 faz parte do conjunto. Então, se eu disser para você que eles só são menores que 8, tá vendo? Menores que 8, se eu disser isso, que são menores que 8, né? Esse 8 aqui não vai entrar. Ele vai começar a contar a partir do 7. Então, é isso que você tem que tomar um pouco de cuidado quando esta palavrinha menor ou iguais, né, a 8, vai entrar. Menor ou igual. Então, menor ou igual significa que o 8 faz parte do conjunto. Tá? Ele começa a contar 7, 6, 5, 4. Por que o 3 não entra? Tá vendo? O 3 aqui não entra. Se ele fosse menor ou igual, aí o 3 entrava. Tá? Quando ele está dizendo que é menor apenas, o 3 não entra. Tá vendo? Então, aí é a simbologia x, tá certo? Vou puxar a folha aqui. Desculpe. X pertence aos naturais, tal que, a barrinha tal que, 3 menor que x e x menor ou igual, ó, tá vendo a barrinha ali embaixo? Tem uma barrinha complementar, isso é menor ou igual a 8. Então ele começa a contar 8, 7, 6, 5, 4. Por que ele para no 4? Né? Por que o 3 não entra? O 3 não entra no exercício aqui, ó, porque ele não é menor, não é maior ou igual. Por isso, então se fosse maior ou igual, ele entraria aqui, ó, dentro do conjunto, tá? Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com essa relação, né, maior ou igual ou menor ou igual, tá?
Deixa eu virar a folha aqui novamente. Aqui atrás nós temos exercícios aqui para vocês fazerem, tá bom? Aqui, ó, os exercícios sobre essas representações. E por hoje é só, tá, pessoal? Abraço.